É o Murilo fazer uma apresentação, uma aula sobre esse tema, sobre como planejar uma cirurgia no adulto, no, no desequilíbrio sagital do adulto. E na sequência eu vou mostrar, fazer um pouco diferente hoje, ao invés de ficar concentrado num caso só ou dois casos, vou mostrar uma sequência longa de vários casos, mostrando desde resoluções mais simples até resoluções mais complexas, dependendo da gravidade do caso. Essa é a ideia da apresentação de hoje. Murilo vai começar então. Então, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Medtronic a oportunidade. Eu acho que esse programa de educação continuada foi bem interessante. Então, parabenizar a todos aí que organizaram e proporcionaram para a gente aí essa oportunidade nesse ano, que foi um ano bem atípico, né? Então, só vou tirar o meu celular aqui. Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o planejamento na cirurgia de deformidade do adulto, né? Então, todos nós, quando vamos agendar alguma cirurgia, a gente faz alguma forma de planejamento. Então, a gente coloca nome, data, material que a gente vai utilizar, geralmente o fornecedor, se vamos utilizar escopia, microscópio ou qualquer outro instrumental que a gente possa utilizar no centro cirúrgico. Isso não deixa de fazer parte de um planejamento que é um planejamento mais básico da cirurgia. Então, todos nós fazemos um certo tipo de planejamento. No entanto, nós teríamos ou poderíamos fazer um planejamento um pouco mais detalhado daquilo que a gente vai fazer na nossa cirurgia. E apesar do planejamento ser prática em várias outras atividades, por exemplo, quando eu estava na residência médica, toda fratura que a gente ia fazer, a gente tinha que fazer um planejamento da fratura. Todo prótese de quadril a gente ia fazer, a gente tinha que fazer o planejamento da prótese de quadril. Na cirurgia de coluna, esse tipo de planejamento ele não é, vamos dizer assim, obrigatório. Isso pode ser feito, mas ele não é obrigatório, o que muitas vezes pode levar a gente até alguns erros de tomada de decisão. Então, talvez o ideal seria a gente sempre planejar a nossa cirurgia. É claro que, dependendo do caso, isso demanda mais ou menos planejamento pré-operatório. Então, esse aqui são dois casos completamente diferentes. No caso de uma patologia de um único nível, unisegmentar, onde a gente tem aqui uma discopatia L5, S1, e uma deformidade do adulto bem severa, onde o grau de planejamento que a gente precisa para a gente chegar na correção adequada é completamente diferente. No entanto, mesmo nas cirurgias de fusão de um único nível, é interessante a gente ter o básico do planejamento para evitar que a gente chegue a complicações como essas, né, que são deformidades iatrogênicas, um paciente operado em outro serviço, que tem uma artrodese aqui de 3 segmentos completamente reta e que fez essa descompensação, desequilíbrio anterior bem importante, que a gente teve que corrigir com uma outra cirurgia aqui para tentar melhorar o equilíbrio sagital do paciente. Então, mesmo nos casos mais simples, a gente recomenda que pelo menos a gente tenha noção da incidência pélvica, da lordose lombar. Com isso aqui você vai ter o mismatch, né, que é a incidência menos a lordose lombar. A lordose de L4-S1, aqui ficou ruim, né, ficou errado, a lordose entre L4 e S1. E mais ou menos uma ideia do tipo de lordose para que a gente possa imaginar se esse caso requer alguma correção, se ele não requer nenhuma correção, e o que você não pode fazer, o que você não pode fazer para não ter nenhuma complicação ou criar alguma deformidade iatrogênica. Como nesse caso aqui, a gente fez um mist leaf, tentando manter o máximo a lordose, a gente conseguiu uma boa correção. Como eu disse, nos casos onde a gente tem uma deformidade maior, uma deformidade instalada, é claro que nós temos uma gama de parâmetros que a gente pode medir muito maior do que aqueles que eu comentei. Então, nós temos que medir a incidência pélvica, a versão pélvica, o eslopo sacral, a lordose, o mismatch, a lordose de L4 a S1, o TPA também ajuda, e a gente pode classificar essa deformidade de acordo com a classificação de Schwab. Utilizando todos esses parâmetros aqui, a gente vai tentar chegar na melhor correção para o paciente. Então, como que acontece assim? Como que na minha cabeça funciona o planejamento nesse tipo de cirurgia?
O primeiro passo é a gente avaliar o paciente do ponto de vista clínico. Então, a gente sabe que esse tipo de paciente, muitas vezes são pacientes frágeis, pacientes que têm idosos, que muitas vezes têm alterações clínicas importantes. Então, você avaliar o paciente do ponto de vista clínico é muito importante nesse tipo de caso. Muitas vezes eles requerem cirurgias grandes. Então, você avaliar o paciente do ponto de vista clínico é muito importante. Muitas vezes a gente tem que preparar o nosso paciente do ponto de vista clínico antes de realizar qualquer procedimento. Então, hoje já existe alguma certa evidência de uma relação entre a presença de sarcopenia e deformidades do adulto. Então, a gente tem uma prática aqui de sempre avaliar esse paciente e algumas vezes até preparar ele do ponto de vista nutricional, com alguns suplementos que a gente usa para tentar melhorar a parte nutricional desse paciente, já que o paciente idoso, ele desnutre de forma muito fácil, né? Então, isso é uma das questões que a gente tem levado em consideração. Outra questão também é a presença de osteoporose. A gente sabe que muitas vezes esses pacientes têm osteoporose importante e muitas vezes você preparar esse paciente com a melhora do estoque ósseo pode ser utilizado para tentar melhorar um pouco o seu desfecho cirúrgico. Existe já alguma evidência que o uso de algumas drogas pré-operatórias, como a teriparatida, e mesmo associado a alguns bisfosfonatos, podem melhorar o estoque ósseo antes de fazer alguma cirurgia. A gente sabe que isso é difícil na nossa realidade do Brasil, né? São drogas bastante caras, mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente que pode ser utilizado para tentar melhorar isso. E nós sabemos também que hoje em dia já existem alguns índices que são dedicados à avaliação da deformidade do adulto, para avaliar se o paciente tem ou não a presença de do diagnóstico de fragilidade, e isso seria importante até para a gente definir se o paciente é cirúrgico ou não. Então, antes de qualquer coisa, saber se o paciente pode ou não, ou deve ou não, ou quais os riscos que esse paciente pode submeter sendo submetido a algum desse tipo de cirurgia. Então, feita a avaliação clínica, preparando o paciente do ponto de vista clínico e passando para a realização do procedimento do ponto de vista cirúrgico mesmo, especificamente cirúrgico, a gente tem que, o fluxo mais ou menos que funciona na minha cabeça é a gente pensar da seguinte maneira: primeiro, a gente tem que fazer o diagnóstico da deformidade, né? Então, o diagnóstico da deformidade a gente faz quando o paciente tem um eixo sagital vertical maior do que 5 ou um SVA que quando a gente não tem calibrado, que caia na frente das cabeças femorais, ou que ele apresenta algum mecanismo compensatório importante, como uma versão pélvica maior do que 20 graus. Identificando que o paciente é um paciente com deformidade, é importante a gente entender o que está levando àquela deformidade. Então, a gente sabe que a grande maioria dos casos, a causa da deformidade é a perda da lordose lombar, mas a gente sabe que tem alguns casos que não é isso que acontece. Então, por exemplo, aqui é um exemplo. No primeiro caso, a gente tem aqui a perda da lordose lombar, com um paciente que tinha uma escoliose, o raio-x de frente mostrava uma escoliose lombar. E aqui é um outro caso de um paciente que tem uma cifose segmentar na transição tóraco-lombar, uma cifose rígida pós-operatória. Nesse caso aqui, a gente teve que fazer uma subtação pedicular nesse nível tóraco-lombar para poder corrigir a deformidade. Então, entender qual é a causa da deformidade, o que está levando aquela deformidade, que muitas vezes pode ser uma deformidade global, é importante para a gente atacar a causa e não atacar os mecanismos compensatórios. Além disso, é importante identificar esses mecanismos compensatórios, então, identificar a presença ou não da versão pélvica, da rotação da pélvica posterior, da retroversão da pelve, e isso é importante a gente avaliar no raio-x a presença de flexão dos membros inferiores, que a gente consegue ver quando você vê o fêmur fletido e não verticalizado, que muitas vezes eles podem necessitar de serem corrigidos, ou muitas vezes eles podem até, você corrigindo o ponto focal da deformidade, você ter a melhora desses mecanismos compensatórios. E aí depois você vai calcular a sua correção necessária, que a gente vai ver como que a gente faz. Quando a gente vai tratar uma deformidade, é sempre importante a gente ter noção se essa deformidade ela é rígida ou flexível. Então, aqui são dois exemplos, dois pacientes com deformidades importantes, mas o paciente da esquerda, quando a gente fez a ressonância magnética, ele tinha uma boa correção quando o paciente deitava. Então, muitas vezes a ressonância magnética ela ajuda a gente a definir se essa deformidade ela é rígida ou flexível. A gente pode realizar raio-x fazendo flexão e extensão, mas eu acho que
A presença de um raio-x deitado, ou a própria ressonância magnética que o paciente faz deitado, pode dar bem essa ideia. Então, aqui é um exemplo. Esse paciente tinha uma boa lordose quando deitava, e a gente corrigiu apenas com osteotomias posteriores, cages com tilife mesmo, e uma artrodese longa, mas com uma boa correção, sem necessidade de nenhuma osteotomia ou alguma coisa do tipo, que poderia ser aventado se o paciente se atentasse, se o cirurgião se atentasse só no raio-x com o paciente em pé. Diferentemente de um paciente do lado direito, que é um paciente que já tinha sido submetido a algumas cirurgias em outro serviço, o colega tinha feito uma artrodese lombar até S1, aí ele retirou o parafuso de S1, que tinha dado soltura, e subiu até T2. E aí o paciente ficou bastante descompensado. E nesse caso aqui, a gente corrigiu cortando as hastes, fazendo uma cirurgia razoavelmente pequena, só na região lombar, mas com uma osteotomia de L3 e corrigindo o desequilíbrio sagital com uma cirurgia aonde precisava de lordose, que não era estendendo para a superior, e sim aumentando a lordose lombar do paciente. Isso, a definição de flexível ou não, ela é importante. A partir disso, a gente tem que definir quais são os nossos alvos numa cirurgia de deformidade, quais são os nossos goals, nossos targets. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante do Schwab, que ele definiu quais são os alvos quando você vai corrigir uma cirurgia de deformidade, que seria então um SVA menor do que 4,5, uma versão pélvica, um PT menor do que 20 graus, um mismatch menor do que 10, posteriormente, depois, a definição de um TPA, que é o ângulo que leva em consideração tanto o SVA quanto a versão pélvica menor do que 15 graus. E por que eles consideraram esses parâmetros, esses valores? Baseado justamente na avaliação do ODI, do OVEST desses pacientes, que mostrou que esses eram mais ou menos os valores que o paciente tinha, o OVEST em torno de 40. Ou seja, que ele considerava até uma limitação leve ou moderada. A partir disso, ele tinha uma limitação, uma incapacidade um pouco maior, e por isso era o ideal que você mantivesse esses parâmetros em torno daqueles valores que eu comentei. E por que esses parâmetros? Porque esses parâmetros são os parâmetros que mais têm correlação com os questionários de qualidade de vida. Então, o porquê de escolher esses parâmetros são os parâmetros que têm maior correlação com os questionários de qualidade de vida, ou seja, que se correlacionam com a função do paciente. Então, não é uma mera medida radiográfica, é uma medida radiográfica que tem uma estreita correlação com os questionários de qualidade de vida, por isso a importância desses parâmetros. E como que a gente, então, na prática, pode pensar qual seria a lordose ideal para a gente calcular, para a gente poder realizar a nossa cirurgia? A gente tem essa fórmula, que a lordose lombar gira em torno da incidência pélvica mais ou menos 9. No entanto, também recentemente já se sabe que essa relação não é tão direta, não é tão linear. Ou seja, pacientes que têm incidência pélvica menor, geralmente precisam de mais, estão em torno do mais 9 aqui, e pacientes com incidência pélvica maior, geralmente precisa de uma lordose lombar menor do que a incidência pélvica. Então, a gente tem mais ou menos essa regrinha aqui. Os pacientes com incidência pélvica baixa, você geralmente vai no PI em torno mais próximo do mais 9, nos pacientes com incidência pélvica alta, no PI, a lordose lombar, em torno do menos 9 do PI. Nos pacientes que têm um PI, uma incidência pélvica mediana, geralmente é o mesmo valor da lordose lombar. No entanto, para complicar um pouquinho mais, os estudos também mostraram que não adianta você só colocar a quantidade ideal de lordose no paciente. Você tem que saber aonde você deve aplicar essa lordose, ou seja, aonde é o ápice dessa lordose. E nisso surgiu a classificação do Russoli, dos tipos de lordose, que nos ajuda muito a definir aonde você tem que colocar o ápice da sua lordose. Então, provavelmente, por exemplo, nas lordoses tipo 1, geralmente o ápice é em L5, na lordose tipo 2, geralmente o ápice é na parte inferior de L4, nos dois você tem uma incidência pélvica baixa, na lordose tipo 3, geralmente no meio de L4, e na lordose tipo 4, geralmente
na região inferior de L3. Isso é importante porque define conduta. Por exemplo, um paciente que tem uma lordose tipo 1, provavelmente uma osteotomia de subtração pedicular de L3 talvez não seja o melhor para ele. Você vai colocar o ápice da lordose muito alto. Geralmente, esse paciente precisa de um ápice da lordose mais baixo. Com isso, a gente tem também a proporcionalidade da lordose lombar. Então, a gente sabe que a região de L4 S1, geralmente, 2/3 da lordose lombar se encontra nesses dois segmentos. Então, são segmentos que apresentam a maior parte da nossa lordose lombar. E que, nos casos onde a gente tem uma incidência pélvica alta, que são essas lordoses lombares tipo 3 e tipo 4, geralmente você tem um arco superior da lordose, ou seja, essa lordose de L1 a L4, um pouco maior do que os pacientes com incidência pélvica tipo 1 ou tipo 2. Ou seja, que geralmente a lordose no segmento L4, L5, S1, ela geralmente é mais constante, e o que muda é a lordose no arco superior, que você geralmente nos pacientes tipo 3 e tipo 4 tem uma lordose um pouco maior no arco superior do que os tipo 1 e tipo 2. E aí, para complicar um pouquinho mais, quando a gente descobriu todos esses parâmetros, começamos a corrigir, o pessoal, alguns grupos de estudos americanos, como o ISSD, começou a mostrar que, apesar de você corrigir o paciente ter uma boa correção baseado nesses valores, várias complicações começaram a aparecer, principalmente PJK, né, que é a cifose proximal. E foram tentar entender o porquê. E uma das conclusões que eles chegaram é que muitas vezes a gente corrigia esse paciente de forma demasiada, você corrigia mais do que ele precisava, porque a gente levava em consideração esses parâmetros, esses valores que a gente citou da população jovem, para realizar cirurgias na população mais idosa, na população bem mais idosa, que é a população que muitas vezes tem esse tipo de deformidade. Então, posteriormente, veio esse trabalho, que é um trabalho do grupo do ISSD, que mostrou que todos esses parâmetros têm uma correlação com a população, com a idade do paciente na população normal. Ou seja, aquela frase que muitas vezes a gente fala que a vida é um processo cifotizante. Então, muitas vezes, você começa a ter alterações desses parâmetros que são fisiológicas e que, por isso, você não precisa de fazer uma correção muito importante nos pacientes mais idosos. Você pode fazer correções menos importantes no mais idoso e você agora tem um valor de normalidade de acordo com a idade desses pacientes. Então, aqui são dois exemplos, um paciente com neurofibromatose, um paciente jovem, em torno de 30 anos, onde a gente fez uma correção muito mais agressiva do que o paciente da direita, que é um paciente que tinha uma deformidade, mas era um paciente mais idoso, em torno de 70 anos, que a gente fez uma osteotomia de subtração pedicular, o paciente já tinha sido operado em outro serviço, mas que a gente fez uma correção que não foi tão agressiva quanto no primeiro caso. Então, como que a gente faz isso aí na prática? Como que a gente tenta colocar tudo isso na prática para realizar esse tipo de cirurgia? Como eu disse, são vários fatores e é impossível a gente memorizar ou a gente levar isso em consideração sem a ajuda de algum software. Então, esses softwares, o mais conhecido é o Surgimap, existe outros, o Kelps, mas talvez o Surgimaps é o que mais seja utilizado, né? É um software gratuito, e ele ajuda a gente a planejar a nossa cirurgia, inclusive nos dando os padrões normais para a idade do paciente. Então, quando você vai preencher o Surgimap, você tem que marcar alguns pontos, mas um dos primeiros fatores que ele coloca é qual a idade do paciente. Então, ele vai te dar aqui nesse vermelhinho o que é o normal para a idade daquele paciente, que é um dado que muito dificilmente alguém vai conseguir decorar isso de forma, vamos dizer assim, sem utilizar esse tipo de software. Então, a gente coloca ele nesse tipo de software, esse tipo de software permite que a gente calcule todos esses parâmetros mais importantes, na verdade você não tem que calcular todos, mas talvez os mais importantes são esses que a gente comentou. E mais importante do que isso, ele permite que a gente possa realizar simular a cirurgia que a gente está pensando em realizar. Então, aqui é um paciente que tem espondilite anquilosante, você vê que tem um eixo sagital vertical bastante anteriorizado em relação à cabeça do fêmur, uma coluna completamente espondilótica, completamente rígida, né, anquilosada, desculpe, não espondilótica, mas anquilosada.
e que tinha ali que a gente tinha planejado para ele uma ostomia de subtração pedicular ao nível de L3, em torno de 30, 35 graus de ressecção. E o mais interessante desse tipo de software é que ele permite que a gente faça simulações. Então, a gente aqui realizou no próprio software a simulação, vimos como que ficaria provavelmente o final do paciente, com uma boa correção do SVA, em torno próximo ali da cabeça femoral. Você vê que muda um pouquinho os quadrinhos aqui do vermelhinho para o verde. E aí, foi o que a gente realizou. Então, a gente realizou aqui a ostomia de subtração pedicular, essa correção com 4 hastes e uma boa correção. E a gente vê que é bem próximo do que a gente tinha planejado, né? Então, você vê que quando a gente planeja, muitas vezes a gente consegue uma correção bem interessante e bem próximo do que a gente tinha planejado. Inclusive, muitas vezes eu meço o ângulo entre os parafusos para a gente saber exatamente qual é o grau de correção que a gente teve com a osteotomia, para tentar ver se o que eu tinha planejado é mais ou menos o que eu estou executando. E no futuro, assim, é claro que no Brasil a gente já tem alguns estados, eu acho que o pessoal do SARA de Brasília e em São Paulo, o pessoal já tem acesso ao IOS, mas é uma realidade muito diferente, muito distante da maioria de nós. Então, assim, no futuro próximo, eu acho que a gente vai começar a usar esses parâmetros mais globais para fazer a nossa correção, não só os parâmetros baseados na coluna. E a gente sabe que já existe tecnologia, inclusive, de você fazer o planejamento e a empresa fazer uma haste confeccionada para aquele paciente. Então, essa empresa, inclusive, que foi adquirida pela Medtronic recentemente, já tem essa tecnologia onde você faz o seu planejamento no Surgimap, a empresa faz uma haste adequada para aquele seu planejamento. Isso termina te ajudando a ter certeza que você vai conseguir no seu intraoperatório aquilo que você planejou no seu pré-operatório, né? Se você conseguir que a sua haste encaixe bem, isso vai te ajudar a ter uma certeza que você conseguiu a correção que você necessitava. Então, o que a gente tem em resumo? É importante a gente preparar o paciente, tanto do ponto de vista clínico e nutricional. O planejamento ele é muito importante, já tem alguma evidência mostrando que quando você planeja, você geralmente consegue planejar, consegue executar muito próximo daquilo que você planejou. É importante, talvez não esse tipo de planejamento tão detalhado para cirurgias pequenas, mas quando você for fazer uma cirurgia de artrodese, uma cirurgia de fusão, pelo menos ter uma noção desses parâmetros é uma coisa interessante para você evitar de criar alguma deformidade e dar longevidade para essa sua fusão. É sempre importante a gente ter em mente quais são os objetivos da cirurgia e hoje a gente saber que os objetivos não são tão estáticos, a gente tem que levar em consideração também a idade do paciente e sempre tentar utilizar esses softwares que permitem que a gente faça a simulação do que a gente está querendo, ou de reconstrução com os cases, ou de reconstrução com as osteotomias. Isso vai ajudar a gente a simular e tentar chegar no melhor resultado. Era isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida que a gente queira discutir. Obrigado, Murilo. Foi muito boa essa tua aula. Eu estou vendo aqui, não temos nenhuma pergunta por enquanto. Podemos deixar isso também Na verdade, final. o Dr. Wilson Nakamura levantou a mão, eu não sei se ele quer falar, eu não sei se como liberar o microfone, Tati, ou se ele prefere mandar uma mensagem. Baixou a mão. É melhor escrever. Sim, se vocês puderem escrever no QIA, no Q&A ou no chat, é melhor. O que eu acho que é interessante de destacar nessa apresentação do Murilo, e que ele fez isso muito bem, é que a gente começou com essa história de deformidade e desequilíbrio sagital no adulto, com aquele trabalho do Schwab, que criou alguns parâmetros para começar a nortear o que a gente fazia, e isso no começo era algo muito rígido e a gente acabava levando isso a ferro e fogo, e por conta disso a gente acabou tendo vários problemas, e o legal foi justamente essa evolução que o Murilo mostrou, de que houve um refinamento desses parâmetros e um melhor entendimento dessa questão da lordose, da posição do ápice da lordose, que eu acho que é crucial, principalmente quando a gente fazia aquelas osteotomias mais agressivas,
saber o local exato onde fazer, porque muitas vezes fazia tudo direitinho e no final não ficava bom. Esse entendimento refinado e mais adiante, essa questão de saber que isso vai mudar conforme a idade, isso é algo que realmente trouxe uma melhora muito grande nos resultados. Eu concordo totalmente, viu, Marcon? Assim, eu acho que no começo, né, eu não sou tão velho assim, mas eu vi essa história de eclipse digital surgir, né? E no começo era chamada de habitação particular para todo mundo da L3. Tipo assim, era discutia e no final virava uma habitação particular de L3. E nem sempre funcionava, né? Então, depois que a gente começou a tentar essas correções, tiveram muitas complicações que a gente não via muito antes, né? PJK, falha de haste, pull-out de parafuso. E hoje em dia a gente tem uma quantidade muito menor justamente por esse entendimento melhor do que a gente está tendo hoje, né? Acho que isso realmente evoluiu bastante e vai evoluir mais, né? Se a gente escuta a Lafarge falando, eles já estão partindo para uma outra questão, que é a avaliação por exemplo, da massa muscular dos pacientes, influenciando no resultado final. E você vê pacientes com a mesma deformidade tendo evoluções diferentes e o fator que está determinando isso é a variação na massa muscular, que eu acho que vai ser o próximo passo aí que eles vão estar incluindo nas avaliações. Mas é isso. Eu não sou tão velho também, não. e também acompanhei da mesma forma que você essa situação. Eu vou continuar, então, já que a gente não tem nenhum outro comentário, eu vou fazer o que eu tinha falado no início, que é mostrar uma sequência de casos e de possibilidades de como isso pode estar sendo feito e aplicado de forma prática. Primeiro caso, por exemplo, aqui é uma paciente de 75 anos, cardiopata, diabética, com pressão alta e que tem uma dor que irradia para ambas as pernas, pior quando anda, fica de pé, tem uma claudicação neurogênica e não consegue andar mais de 50 metros. Ela tem todos esses fatores complicadores aí, uma idade relativamente avançada e essa coluna. Quando a gente vai olhar a ressonância dela, não é uma coluna feia, não é uma coluna ruim. E a gente tem um ponto de estenose do canal nesse lugar aqui. A pergunta é, precisa inventar muita coisa? Por causa da aula do Murilo, a gente vai precisar fazer toda uma grande estratégia nessa situação? Sim, é claro que é bom você verificar se você não está sendo relapso em algum ponto, mas a princípio, uma situação dessa, com a paciente clinicamente ruim, o que a gente planeja? Isso aqui é uma estenose de canal, num nível único, para ela que foi feita uma descompressão direta sem artrodese. Então, a ideia é descomprimir, mantendo as articulações, mantendo as facetas. Você tem várias formas de fazer descompressão. Você pode fazer central, só unilateral, uma foraminotomia, uma laminotomia, mas com o objetivo simples e prático de descomprimir esse nível, sem inventar muita moda, e a paciente ficou bem, principalmente levando em conta a questão clínica dela, como o Murilo falou. Já nesse caso, o paciente de 65 anos, com uma dor lombar há 3 anos e começou a piorar agora com uma dor para os membros inferiores pior do lado esquerdo, quando caminhava. Ela tem uma dor que é irradiada principalmente para um território específico da raiz de L3 e L4 do lado esquerdo, já tentou tudo e não melhorou. E quando a gente vai ver o exame dela, ela tem essa coluna na radiografia com uma escoliose, mas a gente olha na ressonância e ela tem um ponto específico que a gente achou que era o ponto onde tinha uma estenose mais importante relacionado à clínica dela, que era entre L3 e L4, especificamente falando. Então, para um caso desse, também, eu vou querer fazer uma correção daquela deformidade, se a dor que está incomodando ela e que trouxe ela ao médico é a radiculopatia específica. Então, o que você pode fazer, por exemplo, no caso desse, para ter certeza, que a gente muitas vezes faz, é, por exemplo, uma infiltração desse forame para ter certeza que é dali que vem a dor. Confirmando isso, você pode pensar num procedimento menor. No caso dela, foi feito um TLIF só nesse nível, para descomprimir aquele forame de L3, naquele ápice seria bem no ápice da concavidade aqui da curva,
com TLIF minimamente invasivo. E a paciente ficou satisfeita, mesmo com a coluna ainda com um certo grau de escoliose. Vamos avançar um pouco mais. Um paciente também na mesma situação, claudicação neurogênica, dor lombar crônica, que também não está piorando, mas que já começa a descrever um desequilíbrio no anterior do tronco. Ela não tem nenhuma alteração neurológica, nada demais, e a gente vê essa paciente dessa forma aqui. Seguindo aquilo que o Murilo falou, parâmetros mínimos que a gente tem aqui medido, que é a lordose de 0 graus com um PI de 55. Então, ela tem uma diferença grande e fazendo uma retroversão pélvica importante para compensar, né, que é com um PT de 35 graus. Só que é uma paciente que tem uma coluna relativamente flexível. Ela é bem flexível. A gente vê na ressonância magnética isso, como o próprio Murilo falou, e a gente vê nas radiografias dinâmicas que ela tem flexibilidade. A gente sabe que ela está desequilibrada, a gente já pensa já numa correção e uma descompressão desses pontos de estenose, mas aí precisa ser uma cirurgia muito grande, eu preciso fazer grandes osteotomias para corrigir essa paciente se ela tem uma coluna flexível. A gente não pensou nisso, a gente fez osteotomias mais simples, só as de ressecção de coluna posterior, as osteotomias de ponte, com descompressão dos níveis que tinham uma estenose mais importante e até uma dissectomia no nível L2 e L3, onde ela tinha um disco extruso. Então, se vocês forem olhar, ela ficou dessa forma. A gente conseguiu só com isso 60 graus de lordose. O cage em L5-S1 foi mais por conta de ter certeza que ela teria uma artrodese sólida nesse ponto, de L5-S1. E a gente vê que a linha de SVA melhorou bastante só com esse tipo de conduta, sem grandes manobras e osteotomias. Se a gente olhar agora esse outro paciente, é um paciente com 69 anos, também numa situação parecida, com dor lombar, claudicação neurogênica, só que ela, nesse caso, tem uma escoliose associada, uma escoliose degenerativa também com desequilíbrio de tronco no plano coronal, o que também era bastante incapacitante. Se a gente olhar esse caso com mais atenção, então, além disso, dessa escoliose, a gente tem estenose em múltiplos níveis, né, como a gente vê aqui na ressonância magnética, o que leva a esse quadro de lombalgia associada à claudicação neurogênica. E nesse caso, o que a gente fez? A gente sabe que, por alguns trabalhos, que nessa situação, por exemplo, onde você tem muita laterolistese, inclusive, são situações onde a própria laterolistese é um dos fatores mais importantes para causar dor. Então, a gente precisava resolver isso também de alguma forma, ou tentar minimizar isso. Nesse caso, a gente vê que ela tinha um PI de 55 e uma lordose, um PI menos a lordose de 31, a diferença, no caso, o que a gente tentou corrigir com pontes em vários níveis, mas aumentando a artrodese até o ilíaco. Isso foi suficiente para essa paciente, nessa situação. Só que o que foi interessante desse caso? Ela caiu depois de 3 meses e chegou com essa radiografia. Parecia estar boa, mas ela fez uma fratura na transição. Nessa situação, o que vocês fariam? Eu vou passar rápido aqui para a solução. A gente achou que ela era flexível mesmo, com essa fratura ela ainda mantinha flexibilidade. O que a gente fez foi só estender a artrodese para cima. Foi suficiente. E ficou razoável. Ela está bem, está equilibrada dessa forma e não precisou de outras cirurgias. Já esse caso é um caso de 61 anos, também numa situação semelhante, só que também com essa escoliose, só que de uma forma mais grave, um desequilíbrio mais importante do tronco. A gente vê que ela está bem desequilibrada, também com estenose um pouco mais grave. E se a gente coloca ela no Surgimap, quando a gente corrige e faz essa compensação para um tilt pélvico próximo do normal, que é de 20 graus, aqui no tilt pélvico de 36, ela não parece estar tão desalinhada. Mas se a gente traz ela para um tilt pélvico próximo de 20 graus, a gente vê que ela tem um SVA bem aumentado.
com uma diferença da incidência pélvica para lordose lombar de 42. Nessa situação, a gente acabou fazendo uma cirurgia um pouco maior e acabou lançando mão desse recurso que veio ajudar muito no tratamento da deformidade da escoliose do adulto, que é a abordagem lateral, o X-Lift ou lateral lift, que consegue, de certa forma, mesmo em ossos com osteoporose razoável, você colocar cages de tamanho grande que permitem, à medida que eles vão sendo inseridos, você ao mesmo tempo, você consegue uma boa correção nos dois planos, tanto coronal quanto sagital, que foi o que aconteceu nesse caso, um caso que ficou no plano coronal bem alinhado, no plano sagital também com 3 X-lifts, ela teve uma correção boa, e a gente vê, como o Murilo falou, que a gente conseguiu, no pós-operatório, um alinhamento bem próximo daquilo que a gente tinha planejado. Já esse outro caso, se vocês quiserem interrompendo, podem ir falando também. Se tem alguma pergunta, ô Murilo, que você acha que vale a pena? Tem algumas perguntas aqui, ô Marcon. Talvez então vamos tentar. Acho que porque também eu vou aqui igual metralhadora. Começamos com casos mais simples e agora eu vou começar a entrar nas encrencas. E tem casos bem interessantes. Vamos segurar um pouquinho antes da encrenca. O Rafael perguntou que tipo de fixação espinopélvica eu utilizo. De parafuso de ilíaco normal ou S2AI. E assim, Rafael, na verdade, cara, eu não tenho uma regra muito, um jeito específico, não. Eu vou muito do que está mais fácil na hora. Geralmente, a minha primeira opção é o S2AI, porque aquela questão toda que a gente já sabe, que ele está alinhado com as hastes, ele fica mais profundo, apesar de que no paciente com deformidade do adulto, a questão dele ficar mais profundo não é tão importante igual no paciente neuromuscular, que eu sei que vocês fazem bastante aí em Brasília, mas que realmente o parafuso mais proeminente pode dar complicação. No paciente adulto, não é um fator tão importante, mas de qualquer maneira, eu tento sempre S2AI, geralmente eu passo, é um parafuso que geralmente eu uso um pouco a escopia, porque me ajuda, eu acho totalmente sem escopia, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu uso um pouco a escopia nesse parafuso, eu geralmente vou tentar o S2AI. Quando eu não consigo, se tiver o ilíaco fácil, eu coloco o ilíaco e ele, com a técnica mais tradicional, geralmente me ajuda também. Então, assim, nos casos que eu mostrei, talvez eu tenha mostrado ali casos de S2AI ou ilíaco tradicional, porque não é uma regra sempre, mas eu dou preferência para S2AI. Marcon, qual que é a sua opinião? É bem o que você falou, na verdade vai de caso a caso, mas o mais importante é o que você destacou aqui. Para o adulto, isso faz pouca diferença. Os dois dão pega muito boa, eu acho que os dois ficam firmes. Usando um parafuso grosso e comprido em qualquer um das formas de passar, eles vão ficar bons. O adulto ele não tem tanto problema daquele parafuso ficar saliente. A diferença é que você vai usar um conector, né? Então esse conector aqui é um ponto de fragilidade que muitas vezes pode ser um problema se você tiver uma situação de estresse maior ali naquela junção. Mas tirando isso também, conforme o freguês. Vamos para. Tem outras perguntas, né, Murilo? Tem essa outra pergunta aqui que é dos pacientes com descompensação sagital, perda de lordose L4-S1, onde você precisa ganho de lordose, ainda há espaço para MIST-LIF, ou as técnicas laterais anteriores são superiores? Assim, o TLIF para L5-S1, a gente às vezes usa quando você consegue uma boa correção da lordose, mas você precisa garantir que sua artrodese vai acontecer. Então, eu acho que é onde o TLIF cabe bem. Agora, se você começa a precisar de mais lordose, onde as suas técnicas posteriores não são suficientes, o ALIF e a abordagem lateral, eles conseguem ganhos de lordose realmente bem maiores do que o TLIF consegue. Tem gente que fala que consegue ganhos importantes de lordose com o TLIF, mas eu acho mais complicado. O MIST-LIF, então, se você falar para algumas pessoas, eles vão te xingar, porque o MIST-LIF parte do princípio de que
você aborda de um lado, preservando o outro lado, basicamente. O outro lado você só vai passar parafuso. E nessa situação é impossível você conseguir ganho de lordose se você não fizer uma bela receita. Então, se você quer ganhar lordose usando TLIF, um dos princípios para se fazer TLIF e ganhar lordose é você fazer uma ressecção das duas articulações para poder fazer uma compressão posterior. Senão, não dá. MIS-TLIF não ganha lordose. Assim, até eu acho que essa pergunta do Alexandre veio por um caso até que eu acho que eu mostrei, né? Que é um caso que tinha uma discopatia assim, que assim a gente fez um MIS-TLIF naquele caso. Só que era um caso de um paciente que não precisava de muita lordose, era mais ou menos manter o que ele já tinha, a gente até conseguiu uma lordose razoável naquele caso. O MIS-TLIF tem duas dificuldades, né, Marcon? Primeiro, você não resseca a outra faceta, e segundo, você tem um queijo que não é banana, um queijo que ele é reto, né? Então, naquele caso, a gente conseguiu, porque eu coloquei o tubo do outro lado, a gente fez, então, bilateral. Você ressequei bilateral com o tubo dos dois lados. Acho que vale a pena? Nem sempre, mas algumas vezes você não tem alguma dificuldade de fazer o ALIF, que nesse caso a gente tinha. O que eu acho é que é o seguinte, assim, as técnicas anteriores, elas são muito mais fáceis de você fazer lordose. Então, você não tem que ter muito cuidado. Você vai conseguir lordose quase que de forma independente do que você fizer. No entanto, se você tiver com isso em mente quando você for fazer a sua cirurgia, ou de TLIF, ou de qualquer outra coisa, você pode sim conseguir, sabendo que no MIS é muito difícil realmente se você não ressecar a outra faceta. Então, talvez se você for uma cirurgia onde você quer lordose, talvez não seja a melhor técnica. Em L5, S1, isso ainda é mais importante, né? Então, talvez seja o pior nível para fazer TLIF, ou MIS-TLIF, quer dizer. Agora veio uma pergunta do Garcia ainda, se tem alguma situação que você deve evitar artrodese em S1. Olha, você sabe que eu até discuti esse assunto no CEBOT, sobre essa questão de artrodese longa ou artrodese curta, né? O problema da artrodese longa, toda vez que você faz uma artrodese longa, incluindo o ilíaco, você diminui os pontos de mobilidade. Qual que é o primeiro problema que a gente vê? Aumenta a incidência de PJK. Então, as artrodeses longas têm uma incidência maior de PJK. Se você, agora, não é sempre que você pode abrir mão da artrodese longa, né? Então, a maioria das vezes, se você tem umas artrodeses que sobem até L2, isso já é mandatório que para você poder ter uma segurança na artrodese, você vai ter que incluir o S1 e o ilíaco, na verdade, junto. Uma situação que a gente vê que é quase que uma situação mais rara, onde você acaba não tendo que incluir a pelve na fixação, são aquelas descompensações coronais em colunas flexíveis, onde existe uma descompensação coronal para o lado da convexidade. Essa situação de descompensação coronal para o lado da convexidade, você consegue, com artrodeses que não incluam até avancem na pelve, incluindo S1, você parando em L4 ou L5, dependendo do caso, com a boa correção, você pode estar autorizado a não fazer artrodese até incluindo a pelve. Que eu digo, quando eu falo S1, eu estou pensando em pelve já, incluindo inclusive um reforço eventualmente para ilíaco. Agora, dificilmente você vai ter essa situação que eu descrevi no adulto. No resto, na maioria das vezes, você acaba tendo que incluir a pelve. Tem alguma coisa diferente disso, Murilo? Não, eu concordo, Marco. Assim, é claro que nesses casos onde você falou que tem desequilíbrio coronal e que está descompensado pelo lado da convexidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o problema deve estar na coluna, na curva lombosacra. Tem uma classificação interessante do Pedro Berjano, porque realmente o problema deve estar ali. Então, você vai ter que atuar ali, você tem que atuar ali e corrigir aquele problema ali. Então, isso é uma coisa que, como você comentou, bem importante. Geralmente, Rafael, se o paciente tem alguma patologia em L5, S1, o disco que não está, tipo assim, não está muito bom, eu incluo na artrodese.
Se o paciente tiver um disco muito bom, muito bom, aí eu posso tentar não incluir, sabendo que incluir a pelve aumenta o risco de complicações também. No entanto, se você não incluir, se você degenerar, você tem uma cirurgia grande para ser feita muitas vezes para revisão. Geralmente, quando eu vou acima de L2 e que eu tenho que incluir a pelve, porque o disco L5 e S1 está ruim, geralmente eu vou na pelve, eu não paro em S1, não. Se eu vou de L2 para cima, eu termino incluindo a pelve quando eu tenho que ir em S1. É que também, assim, isso que você falou também, assim, só para destacar, quando você fala S1, hoje em dia ninguém para em S1 em fazendo artrodeses longas, né? Na verdade, quando eu falo S1, ao invadir S1, automaticamente a gente já fala numa fixação no ilíaco, né? Não existe mais hoje em dia para uma artrodese longa você parar em S1 e não incluir o ilíaco. Então, na verdade, S1, o que eu digo é pélvica, né? A fixação pélvica. Agora o Alexandre fez uma pergunta sobre a questão de Mistilif 4551. Minha opinião, Alexandre, quando o paciente já tem uma lordose muito boa, aí eu acho que é uma boa opção. Se o paciente já tem uma lordose muito boa. Se o paciente não, se você fala, não, olha, eu preciso de ganhar tantos graus aqui ou tantos graus, aí eu já acho que não é a melhor técnica. Eu acho que você tem que fazer o TLIF aberto ou alguma coisa anterior ou lateral. E muitas vezes eu acho que quando o paciente tem alguma contraindicação ao anterior e lateral, né? Muitas vezes alguma dificuldade vascular ou aqueles níveis transicionais onde pessoas não é muito favorável, eu acho que também é um ponto onde a gente tem que pensar nisso aí, né? Mas 4, 5, 5, mas principalmente 5, que o paciente precisa de muita lordose, eu acho bem difícil você conseguir com esse tipo de técnica. Mistilif eu acho que é uma coisa que não combina muito bem com correção de desequilíbrio sagital. Ele é basicamente uma técnica para artrodese, né? Descompressão e artrodese pontual naquela situação. Ele não é o que a gente imagina de técnica ideal para correção de desequilíbrio. Posso continuar aqui mostrando? Eu acho que as perguntas acabaram, se quiser. Vamos lá. Então, assim, agora eu estou mostrando um caso de uma paciente também na mesma situação que as outras, aquela história, claudicação, dor lombar, 75 anos, tem artrite reumatoide. Essa já tinha 2 laminotomias prévias para descompressão pontual, justamente por conta da parte clínica dela, que era complicada. E aí o que acontece é que ela tinha essa deformidade e um desequilíbrio importante. A gente vê essa escoliose com 29 graus, nesse Surgimap com o PT, com tilt pélvico corrigido para 20 graus, a gente vê um SVA de quase 30 centímetros de desequilíbrio. Ela estava usando bastante a pelve para compensar, com múltiplos níveis de estenose, inclusive com uma hernia extrusa, que piorou muito o quadro clínico dela em L4, L5. Nesse caso, a gente acabou fazendo a mesma coisa da correção no plano sagital e coronal com a técnica lateral e depois complementando posteriormente. Você vê que aqui, ó, eu usei os conectores de ilíaco, eu não fiz a técnica S2 ilíaco. E esse caso teve uma evolução boa inicialmente, só que, como eu já tinha feito muita coisa, cages laterais e uma correção posterior, retirado de uma hérnia de disco, L4, L5, que ainda complementei depois, eu achei que isso aqui já era suficiente, ela não precisava de um complemento na L5-S1. Ela ficou bem desse jeito, estava bem equilibrada, ficava ótima clinicamente. Um ano depois, o que aconteceu? Quebraram as hastes justamente em L5-S1 que eu estava falando para vocês, que a gente tem que dar uma importância grande, porque é um ponto onde a gente tem muita pseudoartrose nas artrodeses, né, nesse nível L5-S1. E aqui ela quebrou. O que eu fiz na sequência? Eu fui abordar ela de novo, tentei falar, a minha ideia era abordar ela só posterior, a minha ideia era reforçar essa transição, então eu fiz um esquema com 4 hastes na transição L5-S1, e eu queria, a minha intenção nessa cirurgia era ter feito um cage TLIF, justamente para reforçar essa artrodese. Qual foi a minha surpresa? Que ao abordar esse caso, o que aconteceu? Porque ela inclusive tinha uma hérnia extrusa nesse nível,
ela tinha feito uma fístula licórica que ficou contida. Então, na ocasião, como eu estava colocando 4 hastes, eu falei, puta, eu vou mexer num lugar que está com uma fístula contida nesse ponto, eu acho que essas 4 hastes vão ser suficientes. E aí o que aconteceu é que 2 anos depois, agora ela voltou de novo com esse parafuso. As 4 hastes estão preservadas, ela foi quebrar na cabeça do parafuso. Esse parafuso, para vocês terem ideia, eu escolhi da seguinte forma, cheguei para o instrumentador e falei, eu quero o maior parafuso que você tiver na casa. Mesmo assim, você vê que ela voltou a quebrar. Isso aqui foi feito para quê? Por que eu estou trazendo esse caso? Para mostrar para vocês a importância da artrodese, entender que existe esse risco grande de pseudartrose L5-S1. Aqui o plano para ela agora, eu vou me render e eu vou fazer um ALIF nesse nível só para, na verdade, fazer a artrodese, não estou nem preocupado tanto com a correção que ela estava mantendo razoável, e fazer só a troca, tentar fazer com uma mini incisão só nesse ponto e fazer uma reconexão, eventualmente passando até um outro parafuso, se eu não conseguir tirar esse daqui, só para conectar com a haste, mas uma coisa pequena. Só um comentário, Marcon. Interessante você ver que o conector ele é fixo, né? Quebrou na cabeça e não no conector. Então, interessante aí. E acho que o Alif vai resolver totalmente a sua questão. E acho que você podia fazer só o Alif, talvez até nem mexer por trás. Acho que você... Então, não sei, viu, Murilo, porque eu acho que essa mulher não dá mais para... Pô, ela já vai voltar a 3ª vez comigo. Desse lado, né? Olha, eu já tenho que agradecer, para ela dela não ter me abandonado. Essa, já é uma assim, já estou no lucro, né? Porque ela já poderia estar rodando por aí. Pensando por esse lado, talvez fazer. E a ideia, na verdade, assim, é não mexer no resto, não é? Se eu só vou mexer atrás, se eu for para fazer isso que eu falei, um cortezinho ali perto do próximo do parafuso, secar, encontrar a haste, encontrar o ponto de entrada, passar eventualmente até um segundo parafuso e largar aquele lá quebrado e fazer uma conexão com a haste com um conector só para garantir que atrás também está fixo. Porque também já deu, né? Esse caso aí, eu acho que é um caso que eu mostro em todo congresso. Sempre tem algum lugarzinho para mostrar, mas é um caso bem didático, né? Enfim, só para tentar continuar, esse caso aqui... Oi? Não, desculpa, eu ia só perguntar se seria um próximo caso ou se ainda é esse. Não, é outro caso já, tem um monte. Porque como tem mais 2 perguntas e a gente está chegando mais ou menos na hora... Qual que é a pergunta? Uma das perguntas foi porque começa L1 não T10. Na verdade, assim, esse foi L1 porque a gente estava pensando mais no plano coronal, não tanto no ponto de parada, mais no coronal e não no sagital. A gente achou que L2 do ponto de vista coronal era muito baixo e eu achei que não precisava subir até T10. Volta no raio-x lá, Marcon. Você tem essa regra de sempre parar em T10? Se vai Então, corrigir alguma coisa? Não, é aquelas coisas, né? Alguém falou essa regra. E se você pensar bem, se você considerar a classificação do Russoli, não é uma coisa assim que deveria ser tão estanque como os caras fazem. Isso é muito coisa de americano, né? Americano quer fazer um sapato e quer que aquele sapato caiba em todo mundo. E o cara gosta de trabalhar com essas regras mais diretas, mas se você pensar na classificação de Russoli, até... Por que você fala T10 ou L2? Porque, teoricamente, o trecho entre T10 e L2 seria um trecho onde você não tem curva. Seria um trecho neutro. Esse é o princípio dessas 2 extremidades que a gente usa de referência. Mas se você pensar na classificação de Russoli, você vai ver que esse trecho reto também varia dependendo do formato da curva. Então, claro que tem outra questão que tem que ser levantada. A L1 está justamente na transição para a coluna torácica, é um outro ponto também importante, de ponto de maior estresse.
mas eu não acho que você precisa ser tão... Eu tento fazer isso, óbvio. Nesse caso aqui, a gente acabou pensando no ponto de vista coronal, e L1 foi o ponto que a gente achou que funcionaria bem. Tanto encheram meu saco nessa história do L1, que quando eu fui fazer a primeira revisão, eu aproveitei e dei uma subidinha, né? Falei, já que estamos aqui mesmo, vamos subir e já liquida esse assunto e ninguém mais reclama que eu parei em L1. Mas assim, Marcon, o que eu acho? Primeiro, assim, eu acho que uma das grandes vantagens, não sei se foi o Alexandre que perguntou, desse tipo de técnica que você utilizou, que foi os laterais, inclusive você fez um ACR, né? Você fez essa liberação do ligamento articular anterior pelo tipo de queijo que você colocou Sim. ali. Uma das grandes vantagens dessa técnica é que você geralmente não tem que subir na transição. Você consegue fazer uma coisa parando na lombar, o que eu acho que é sempre uma vantagem. Então, eu tenho isso na minha cabeça mais ou menos semelhante a você. Eu não tenho essa regra, não. Se eu vou corrigir qualquer coisa, eu tenho que ir até 10. Cara, eu paro muito em L2. E tanto eu acho que é uma regra que não tem que ser seguida, que o seu problema não foi em cima. Você até não, e continua não sendo em cima, você mesmo até depois. subiu porque alguém reclamou em algum congresso. Na verdade, assim, é óbvio que eu não fiz isso porque reclamaram, não seria assim tão volátil. Eu acabei subindo porque assim, eu senti que poderia ter um problema. Tinha até na primeira, ela parecia ter sinais. Eu achei que um pouco de osteólise nesses parafusos, entendeu? Eu não senti uma pega muito firme quando eu fui fazer a revisão. Eu falei, olha, eu vou aproveitar que a gente já está tendo uma osteólise aqui em L1, eu vou acabar estendendo a artrodese. Mas eu te juro que não era um problema dos maiores, era um problema que... O problema nela foi distal. Sim, sim. Dando distal. Então, por isso que eu acho que essa regra nem sempre ela tem que ser tão absoluta, igual o pessoal fala. Então, eu concordo com você. E aí, uma outra pergunta, acho que agora do Alexandre também, foi se você faz a LIF 5.1 com travamento parafuso a necessidade de instrumentário ilíaco. Então, essa que é a questão que a gente está colocando, né? Tem todo mundo que você mostra esse caso é a mesma coisa. Pô, não, tem um cage que vai travar, que não sei o quê, tudo não é a mesma coisa. Agora, é uma paciente com 79 anos, com artrite reumatoide, que tem um osso que não é dos melhores, nunca foi dos melhores e está envelhecendo, está piorando, inclusive, dessas questões clínicas. E, assim, é o que eu falei para você, eu acho que dá para arriscar ficar só no cage e você ter um problema de soltura desse cage depois por conta dessa osteoporose dela. Eu não sei, ainda mais num nível que já se mostrou que é um nível complicado dela, esse nível distal. Eu acho que aquela questão, sim, já é uma paciente muito, já operada algumas vezes, você quer resolver, quer fazer uma coisa que vai resolver. Então, eu concordo com você. Mas eu acho que ele está falando isso nos casos de primeiro tratamento, né? No primeiro tratamento, você faz uma suplementação com a LIF, não nesse caso seu, Marcon, porque eu acho que aqui, igual você comentou bem, eu acho que, cara, já teve duas complicações, vamos tentar resolver aquela one shot, né? Mas se você faz uma correção de deformidade, você faz um cage, um tipo Alif, eu acho que não precisa de ilíaco sempre, não. Eu acho que é um bom suporte anterior. Agora, não, você precisa porque você vai querer corrigir mais, o paciente tem algum fator, ou já teve uma complicação, eu acho que é outros 500, né? Então, eu imagino que seja essa a pergunta, essa é a minha opinião. Não sei o que você pensa nos casos virgens. Eu vou te falar que eu não tenho tanta experiência com a LIF. Eu vou te falar que sempre quando eu posso, eu tento fazer tudo por via posterior. Então, eu não vou dar uma opinião definitiva a respeito desse assunto. Mas a ideia é que se você faz... É difícil um caso também onde você vai precisar só fazer um ALIF e não vai precisar mexer atrás. Você concorda? Em deformidade grande, claro. Então, como é que você vai... Então, se você vai fazer um caso em que você precisa só fazer um ALIF, eu acho que basicamente, dificilmente esse caso vai ter uma grande deformidade. Se ele tem uma deformidade maior, você vai ter que ir para trás necessariamente. Então, a fixação posterior acaba virando meio que um automático aí nessa situação. Eu acho que ele imaginou, tipo,
imagino que o Alexandre tenha pensado assim, aqueles pacientes que você vai fazer, por exemplo, tem uma deformidade de L2 a S1, você vai fazer lateral, 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 L5, S1, você faz um ALIF. E aí você faz num tempo isso, depois vira o paciente e completa para o posterior, ou você faz tudo lateral, algumas pessoas têm feito tudo de forma na posição lateral. Eu acho que se você tem um suporte muito bem feito, L5, S1, talvez não precise do parafuso ilíaco, né? Nesses casos, mas assim, geralmente deformidades não tão severas, como você comentou. Deixa eu ver que horas que são já. Pô, já somos 8h06 já. É isso que eu ia falar. São muitos casos ou a gente para por aqui? Não, tem caso pra cacete. Desculpa, tem caso pra caramba. Tá sendo gravado. Então, dá pra ficar aqui mais uma horinha aqui ainda. Não, a gente guarda para um próximo, então. O tempo era 1 hora, né? É 1 hora. Até porque você começa a ver, o pessoal começa a ir embora. Estão elogiando. Discussão boa passa rápido mesmo. Não, mas eu acho que foi muito interessante. Eu acho que o Marcon conseguiu trazer, assim, casos, vamos dizer, super simples, que é do dia de qualquer um, com casos bem complexos e entender que quando entra nessa seara de deformidade, muitas vezes os casos não ficam em uma cirurgia só, mas são casos bem interessantes, né? Bem assim, didáticos, mostrou qualquer tipo de correção, né? Tanto com via anterior, posterior, lateral, então bem interessante. Agora, o que eu acho que é importante o pessoal ficar é justamente isso, tentar não pensar que existe regra de bolo, tentar enxergar cada caso como um caso individual, aplicar todas essas nuances que as regras tinham antes e que agora já existem, que vieram a complementar a avaliação para se chegar no melhor resultado. Então, desde uma avaliação adequada do paciente do ponto de vista clínico, desde uma avaliação do ponto de vista de osteoporose, desde uma avaliação da questão de rigidez ou não da curva. Esses fatores, para mim, para a deformidade do adulto, são as premissas mais importantes que você tem que ter em mente, né? Que é a condição clínica, essa questão da osteoporose e questão de rigidez ou não da curva. Com isso, você vai poder direcionar e tentar aplicar as regras para trazer o melhor tratamento possível, porque o objetivo você sabe como alcançar hoje, como o Murilo mostrou bem. Agora, como fazer isso, você pode ser menos agressivo ou mais agressivo. Lembrando que, quanto mais agressivo, mais complicações você vai ter. Algo mais? Acho que é isso. Então tá bom. Então eu queria agradecer muito ao Dr. Marcon e ao Dr. Murilo pela organização da aula. Eu gostei realmente da forma como você sugeriu de colocar vários casos para a gente poder entender melhor a importância do planejamento. E sem mais, acho que não sobrou mais nenhum comentário nem nenhuma pergunta. Então, agradeço muito a participação de todos, eu agradeço aos palestrantes e desejo um ótimo finalzinho de semana aí para todo mundo. Tá ótimo. Gente, muito Tchau. obrigado. Um abraço. Obrigado aí, pessoal. Tchau, Boa tchau. noite, obrigada. Tchau. Boa noite.